Oi, tudo bem para vocês que estão aí, que vão ter a paciência de me escutar durante algum tempo. Eu estou aqui para falar de várias coisas, inclusive de novelas, mas antes eu queria contar uma história para vocês, uma história que se passou em 1962, ou seja, no século passado, porque eu sou uma pessoa antiga, sou do século passado, mas estou bem atuante ainda nesse. É, Em 1962 eu era jornalista, eu tinha 18 anos, eu era jornalista, eu trabalhava num jornal chamado Última Hora do Nordeste, no Recife. E um belo dia eu cheguei na redação e o diretor de redação do jornal falou assim: você vai viajar com Miguel Arraes, que era candidato a governador de Pernambuco na época, para cobrir a campanha dele no Sertão. O Sertão, tradicionalmente, era uma região onde os coronéis aqui mandavam, e pela primeira vez numa eleição havia a possibilidade de romper esse sistema com a candidatura do Arraes, que se tornara muito popular. Eu nunca tinha visitado o Sertão, não sabia como é que era, e perguntei para o diretor de redação quando eu iria viajar, e ele falou daqui a 2 horas. Ou seja, eu tive tempo apenas de ir em casa, preparar uma muda de roupa, umas meias, umas cuecas, e pegar a máquina de escrever, porque naquela época a gente escrevia na máquina, não tinha computador, e viajei para o sertão com a comitiva do Miguel Arraes. A primeira parada seria numa cidade chamada Belém de São Francisco, que ficava a 600 quilômetros do Recife. Era uma viagem terrível, as estradas eram péssimas, embora as de hoje sejam ainda piores, e nós demoramos horas e chegamos em Belém de São Francisco de madrugada. A cidade me pareceu meio sinistra, estava uma ventania, vinham umas bolas de vegetação seca rolando, trazidas pelo vento, era uma coisa meio filme de terror. Eu estava muito cansado, fui para o local onde nós ficaríamos hospedados, dormi, e no dia seguinte, quando acordei, que abri a janela, eu percebi que toda aquela ventania tinha passado, a cidade era um lugar lindo, tinha um céu maravilhoso e tinha o Rio São Francisco bem ali, aos meus pés, assim, ao lado. E aí eu pensei, já que eu estou aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é conhecer o Rio São Francisco, porque o Rio São Francisco é o lugar, é uma coisa icônica, é o Rio da Integração Nacional, como é chamado. E eu tinha rara chance de conhecê-lo muito cedo na minha vida, como eu falei, só tinha 18 anos. Desci, fui até o rio, cheguei lá numa ancoradora, tinha umas senhoras lavando roupas, e no meio delas tinha uma mulher jovem com um bebê, e a certa altura ela levantou, pegou o bebê, foi até a água, botou o bebê sentado na água, e com a mão em concha deu um banho no bebê, que parecia ser uma menina, e depois de dar esse banho, ela pegou a menina, ergueu no ar e falou alguma coisa para ela. Tudo isso que eu vi foi uma cena mágica. Aquela mulher dando banho na filha no Rio São Francisco e falando alguma coisa para aquela criança que ainda não podia entender. Eu guardei essa imagem na minha cabeça durante 42 anos, até que em 2003, 2004 eu escrevi uma novela chamada Senhora do Destino e comecei com esta cena exatamente na beira do Rio São Francisco e em Belém de São Francisco, a cidade na qual eu a vi. A cena, vocês, quem viu a novela lembra até hoje, a Carolina Dickmann entra no rio, dá banho na filha, ergue a criança no ar e aí diz a frase que eu não ouvi, mas que eu achei que era que a mãe devia ter dito para aquela criança. A frase é: tudo vai dar certo, minha linda. Essa frase, tudo vai dar certo, minha linda, é a fala que norteia toda a novela Senhora do Destino, do começo até o final feliz. Ou seja, apesar de todos os percalços que acontecem na novela, apesar da Nazaré Tedesco, apesar daquela menina ter sido roubada em criança para desespero da mãe que nunca desistiu de a procurar, no final da novela, tudo vai dar certo, minha linda. É isso que a novela quis dizer. Porque todas as novelas têm que ter isso, têm que ter um final feliz. Elas fazem com que os personagens passem por todas as agruras possíveis para finalmente chegar a essa redenção que é o final feliz. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque nesses meus 42 anos de televisão, que eu espero que cheguem aos 50, porque é isso que eu pretendo fazer, continuar trabalhando, nesses meus 42 anos de televisão, eu aprendi muita coisa sobre a arte de escrever novelas ou de escrever roteiros. E eu fico sempre pensando, quando eu dou meus cursos, nas minhas aulas, nas minhas coisas todas,
Por que que eu faço isso? Não é para ganhar dinheiro, porque eu não preciso ganhar dinheiro dando curso. Os cursos realmente as pessoas pagam, mas não pagam assim que se justificasse o trabalho que eu tenho durante o curso. Eu dou curso porque nesses 42 anos eu aprendi muita coisa sobre novelas e sobre roteiros e acho que isso não pode se perder comigo quando eu me for, porque algum dia eu irei, todos nós iremos. Então eu procuro passar isso que eu aprendi durante o tempo em que eu escrevi novelas. Eu frequentei com toda a assiduidade possível esse mundo que é o mundo mágico dos bastidores das novelas. E uma das coisas que eu sempre faço questão de dizer, de maneira que a gente possa aplicar também na vida real, apesar dos momentos difíceis que a gente vive na vida real, é essa: tudo passa e acaba tudo dando certo. Essa é a mensagem de otimismo que eu queria mandar para vocês, mas eu queria falar também sobre essa coisa de escrever novelas, porque não basta você saber escrever ou ter talento para escrever. Você tem que aprender a ver. O que eu vi naquele dia, em Belém do São Francisco, naquele dia remoto de 1962, e que eu reproduzi depois, no começo da minha novela Senhora do Destino, o que eu vi é o que eu aprendi também sobre uma determinada situação. Eu sempre digo para os meus alunos dos meus cursos: não criem, não criem, vejam, procurem ver com olhos de criador. É diferente de você simplesmente criar. Você pode, claro, produzir um personagem em laboratório, mas você será muito mais verdadeiro e conseguirá muito mais efeito se você for buscar esse personagem numa história do seu passado ou numa pessoa que você conheceu. A Nazaré, por exemplo, eu também conheci, não vou dizer onde nem quando. O Comendador de Império é um personagem real. Também não vou dizer quem é, nem onde ele está agora, mas ele existe e ele desconfia que ele é o personagem, mas isso eu não vou confirmar nem sob tortura. E a nossa Griselda, eu já disse isso em várias ocasiões, eu a conheci em Santa Teresa, no bairro de Santa Teresa, nos anos 70. Ela fez muitos trabalhos na minha casa, não se chamava Griselda, se chamava Antonieta, era portuguesa, usava macacão, tinha bigodes, como diz a Teresa Cristina, e era um personagem real. Eu só tive que criar uma história em torno dela. Griselda, a dona Antonieta também tinha 3 filhos, como Griselda, era uma pessoa exatamente como é a Griselda, focada, centrada, preocupada com a educação dos filhos, e tinha essa facilidade de entrar em todas as casas, porque era uma mulher, então as outras mulheres se sentiam mais seguras com ela do que com um homem fazendo serviços domésticos para elas. A Griselda existiu. Todos os meus personagens, mesmo os mais absurdos, de certa maneira existiram. Existiram no meu passado, no meu trabalho de jornalista. Eu sempre procurei tirar os meus personagens das histórias com as quais eu convivi. E o resultado disso é que eles parecem muito verdadeiros nas minhas novelas. Eu acho que tem isso. Eles não parecem criaturas de ficção. Eles parecem que saíram ali da esquina, da casa ao lado da nossa, para conviver conosco durante 6, 8 meses, que é o tempo de duração de uma novela. A novela é um trabalho físico, não é um trabalho apenas mental. É um trabalho físico que exige muito preparo físico para você escrever. O autor da novela, ele tem uma vida longa, porque enquanto as caraminholas dele estiverem funcionando muito bem, ele pode continuar escrevendo, enquanto os dedos também estiverem funcionando, ele pode continuar escrevendo, mas tem a coisa física, de você ficar 10 horas por dia sentado diante de um computador, com aquela luz que cansa os olhos, tudo isso, etc. e tal. Então, a novela exige uma concentração que o autor nem sempre está preparado para ter. Ele precisa renunciar a várias coisas quando está escrevendo, se dedicar apenas à novela e fazer da novela isso que ela é para o brasileiro. É uma coisa essencial. É aquilo que você vê quando chega em casa depois de um dia difícil e complicado, de trabalho, de transporte, de confusões. Você chega em casa, janta, relaxa, vê a novela, convive com aquelas figuras que durante 6, 8 meses vão ficar na sua casa, íntimas de você, às vezes mais íntimas até do que as pessoas que moram ao lado. Você vai viver os problemas delas, os prazeres delas, os sentimentos delas,
e quando elas vão embora, você sabe que outras virão, porque as novelas estão sempre aí. Uma vem depois da outra, e depois da outra, e depois da outra. E assim como na vida real, elas se sucedem. Eu estou aqui para falar para vocês sobre novelas, mas também sobre como é que a gente faz para criar esse mundo mágico que depois chega na casa de vocês, filtrado pela produção, pela direção, pelo trabalho dos atores. Então, eu sempre digo, a novela não é apenas um produto criado pelo autor. A novela é um trabalho de equipe. Todo mundo que está envolvido com o projeto interfere na novela. Às vezes para o bem, algumas vezes, raríssimas, para o mal. Alguma coisa não dá certo e aí, sim, cabe ao autor intervir e consertar. Mas é um trabalho fascinante, é um trabalho que eu exerço, como já falei, há 41 anos. Pretendo continuar exercendo, não com tanta assiduidade como fiz até agora. Eu escrevi 14 novelas, praticamente uma depois da outra. Fiquei trancado em casa esse tempo todo por causa disso. Agora estou aqui conversando com vocês sobre esse assunto e vou pedir às pessoas que façam perguntas sobre novelas, sobre o trabalho do novelista, como é que ele faz, como é que ele não faz, como é que ele sobrevive a essa carga horária terrível, a pressão do público, a pressão da mídia, que sempre bota defeito em alguma coisa, porque é a função deles fazer isso, ainda bem, eles exigem e a gente dá o que eles querem, ou seja, o trabalho o melhor possível. Eu vou pedir que vocês agora me perguntem sobre o assunto e eu vou responder aqui na medida do possível. Vamos começar? Aguinaldo, tem pergunta de se o autor já sabe o fim da novela quando começa e por que às vezes muda de tema no meio da novela. Bom, quando a gente começa a novela, a gente tem uma sinopse da novela, da história, das tramas todas, que geralmente vai até o capítulo 80. Não passa disso, você não sabe. A novela tem cento e tantos capítulos, quase, às vezes 200. Como é que você vai saber para onde vai sua história? Se eventos, às vezes, obrigam você a modificá-la. Eu, por exemplo, em Império, tive um problema sério quando a Drica teve problema de saúde e eu tive que substituir a Drica de repente e chamei a Marjorie. Foi um momento assim dramático da telenovela, quase tão dramático quanto os momentos mais melodramáticos da própria novela, e que deu certo, mas podia não dar, e se não desse seria um desastre. Agora mesmo a gente teve o exemplo disso quando Amor de Mãe teve que ser não interrompida, mas terminada de alguma maneira por causa da pandemia, e entrou no lugar dela Fina Estampa. Era uma incógnita. Fina Estampa fez muito sucesso na época em que foi exibida, mas podia não na edição especial, ou seja, na reprise, podia não fazer o mesmo sucesso. Fez mais, o que é uma coisa espantosa. Mas então, você tem uma sinopse que permite você chegar ao capítulo 80. Quando você chega no capítulo 60, você reúne a sua equipe, porque, como eu falei, novela é um trabalho de equipe, você trabalha com outros roteiristas, que são chamados impropriamente de colaboradores, mas são mais do que isso, são pessoas que estão do seu lado e eles são fiéis, né? Você reúne os seus colaboradores e faz uma longa reunião de tramas e da qual você sai para fazer uma nova sinopse. E essa sinopse, sim, vai até o final. O final, a gente sempre tem ideia do que vai ser o final. No final, o mocinho acaba com a mocinha. É essa a essência da novela, né? Como você vai chegar a isso é que é um problema. Você nem sempre chega como planejou. Mas o fato é que quando você começa a novela, você não está muito preocupado com o final. Você tem um longo caminho pela frente. Quando chega o momento em que você percebe que final o público está querendo, aí sim, você segue. Quem manda na novela é o telespectador. A novela é feita para ele. Ele é que tem que gostar da novela e do final. Então, é esse o momento em que você percebe qual o final que a novela deve ter. Não é o que você gostaria, mas é o que o público gostaria. Bom, nós tivemos um probleminha aqui, parece que a internet está bombando em todos os sentidos, então parou um pouco, mas eu vou voltar. O que eu estava dizendo era o seguinte, é que quem decide qual é o final da novela é o telespectador, é o público. O autor percebe isso por volta do capítulo 140, quais são as preferências do público. E aí você vai junto com o público, porque, como eu falei, a novela é feita para o telespectador.
Ele é que tem que gostar da novela e não o autor. O autor tem as ideias políticas dele, tem as ideias dele de como deve ser levada a vida, mas não são as ideias dele que tem que prevalecer na novela. É o que o público quer, é que o público gostaria de ver. Bom, respondi a pergunta. Mais alguma? Tem pergunta do Everton. Ele pergunta quais atores que você mais gosta de trabalhar e o que um ator precisa ter para se diferenciar no mercado. Bom, o que um ator precisa ter para se diferenciar do mercado é talento. Talento, disciplina e estudo. Porque não basta você ser talentoso, é preciso você estudar, é preciso você se aperfeiçoar. E um ator ou um escritor ou qualquer pessoa de qualquer profissão tem que estudar e se aperfeiçoar a vida inteira. Então, a primeira coisa que o ator tem que ter é isso. Tem atores que me dão sempre isso. E eu gosto de trabalhar com eles, porque eu sei que eles nunca vão me decepcionar. Um ator que eu falei já agora no começo dessa nossa conversa foi da Carolina Dickman, que está agora em Fina Estampa, arrasando como a Teodora, né? Uma mulher desnaturada que vai ser conquistada pelo amor que vai começar a sentir pelo filho. Isso é spoiler, não devia falar, mas tudo bem. Todo mundo já viu a novela na versão original. Tem atores com quem eu gosto de trabalhar. Por exemplo, o José Maia trabalhou em praticamente todas as minhas novelas. Eu fiz 9 novelas com o Lima Duarte. O Lima Duarte é um gênio da comunicação, é um grande ator e é um gênio. Ele tem um feeling de saber exatamente o que naquele personagem vai conquistar o público. Então, é um prazer trabalhar com o Lima por causa disso. Outro é o Fagundes, o Antônio Fagundes, que é um ator genial e criativo. Eu gosto de atores que me surpreendem. Por exemplo, quando eu cismei que o Marcelo Serrado tinha que fazer o Cro, né, todo mundo achou estranhíssimo. Ele tinha acabado de fazer um delegado, uma figura sanguinária, numa novela da Record. Todo mundo, não tem nada a ver, fazer um gay que é submisso à patroa, tudo isso tem nada a ver. E eu cismei que seria o Serrado, e o resultado foi o que a gente viu. O Cro virou um ícone. Além da novela, fez 2 filmes que foram um grande sucesso de bilheteria, graças ao trabalho do Serrado. Eu dei a ele o personagem e ele deitou e rolou. Então tem atores com que a gente gosta de trabalhar, porque eles sempre vão render, sempre vão dar o que a gente espera. A Renata Sorrah é uma atriz fantástica, a Suzana Vieira. São muitos atores com quem eu trabalhei e com quem eu gosto de trabalhar. Se eu pudesse, eu fazia uma novela com todos eles, mas infelizmente não pode, não é possível, né? Não pode juntar na mesma panela tanta gente boa, porque fica fazendo falta nas outras novelas. Mas eu tenho meu time de atores preferidos, sim. Tem outra pergunta do Felipe. Ele pergunta se você já entregou um bloco de roteiro e depois se arrependeu e decidiu mudar tudo, e se isso acontece. Não, um bloco eu nunca escrevi, nunca decidi mudar tudo, porque isso inclusive atrasa o sistema de produção da novela. Porque, veja bem, a novela é a mesma coisa que uma pizzaria, né? Ou seja, você escreve um capítulo por dia, vai ao ar um capítulo por dia e a produção grava um capítulo por dia. Ou seja, entra pizza, sai pizza, entra pizza, sai pizza. Não dá para você dizer, não, essa semana eu não vou escrever, ou então essa semana eu vou parar para mudar o bloco. Não dá. Eventualmente, você muda cenas. Assim, uma cena que você acha, alguma coisa que você puxou lá na frente e lá atrás não vai dar liga, aí você diz, vou alterar essa cena, e manda um chamado adendo para a produção. O adendo é o terror da produção, porque às vezes eles têm que ir de volta a uma locação ou a um cenário que não está montado. Hoje em dia já não tem mais esse problema de montar ou não os cenários, eles já são praticamente fixos, mas antigamente era complicado. Mas assim, reescrever um bloco, não, eu nunca fiz isso. Quando houve a mudança da Drica pela Marjorie em o Império, eu só reescrevi 2 cenas, porque não dava, inclusive, para fazer mais do que isso, porque me comunicaram às 10 horas da noite que não dava mais para fazer a Drica, eu mandei chamar a Marjorie, e no dia seguinte, às 11 horas da manhã, a Marjorie já gravou. Então não dá para você, vou mexer um bloco inteiro. Não tem isso, infelizmente não tem. Podia ter, porque a novela, na verdade, é o que ela é, o rascunho do que ela podia ser. Não dá para ser de outra maneira. E os críticos querem que a novela seja, na verdade, o roteiro de O Vento Levou. Não dá. Eles levaram 3 anos para escrever o roteiro de O Vento Levou. A novela não, você escreve
3 longas-metragens por semana. Então, é um problema. Mais alguma? Tem pergunta aqui se já pensou em fazer uma série com a protagonista Nazaré e qual a diferença de um roteiro de série para novela? Bom, o problema da novela, isso é uma coisa que eu tenho falado muito agora que eu já não estou mais contratado por uma emissora, então eu posso falar mais sinceramente. O problema da novela é que ela é muito longa, então ela é reiterativa. Você tem que constantemente lembrar para as pessoas que fulana é primo do fulano. Por exemplo, no caso da Fina Estampa, assim, como vai acontecer um momento capital da história da Iris com a Teresa Cristina essa semana, eu tive que lembrar que a Iris tem um segredo da Teresa Cristina. Mafioso que ouviu esse segredo e vai atrás da Teresa Cristina. Você tem que estar sempre lembrando de coisas que você já tocou no passado. Então a novela acaba se estendendo mais placidamente, vamos dizer, ao longo de 180, 200 capítulos. A série não. A série, voltou. A série, ela é intensa porque ela tem uma temporada que foi escrita e fechada antes de começar a gravação. Então você pode ser muito mais intenso nas suas tramas, no desenrolar das histórias e tudo isso. Essa é a diferença básica. Além disso, a série tem que ter um final em aberto, um final que permita uma temporada posterior, uma segunda temporada, uma terceira temporada. Essa é a diferença. A série realmente é muito mais elaborada do que a novela, claro, porque a novela é, como eu falei, é um rascunho do que poderia ser. Tem pergunta aqui do Bolívar: quanto tempo leva para escrever uma sinopse e se existe um número certo de páginas? A sinopse, por exemplo, a sinopse da Tieta, quando me comunicaram que eu ia escrever a Tieta, e eu achei que seria a novela para depois da novela que estava sendo produzida, mas não era, ela ia substituir a que estava sendo produzida, eu tive 2 meses para escrever a sinopse e entregar os 6 primeiros capítulos. Quer dizer, isso não foi tão complicado assim, porque a Tieta é uma adaptação de um livro do Jorge Amado que eu já tinha lido há muitos anos atrás, só tive que reler e fazer a sinopse. É uma sinopse, inclusive, a mais curta que eu já fiz. Mas as minhas sinopses geralmente são muito elaboradas. Embora eu saiba que aquilo só vai durar 80 capítulos, eu faço sinopses de até 80 páginas. Hoje em dia, se você for escrever seriados, por exemplo, para essas produtoras de streaming, eles deixam bem claro, sinopse no máximo 10 páginas, não pode ser mais do que isso. Isso é complicado, porque você tem que vender seu peixe em 10 páginas e você está acostumado a vender em 80. Mas é um processo interessante, porque você tem que descobrir maneiras criativas de produzir sua sinopse. O importante é que você leve em conta o seguinte: quem vai ler sua sinopse não é outro roteirista, não é uma pessoa que entende de roteiro, é um executivo de uma empresa que vai comprar a tua ideia. Então você tem que seduzi-lo na sua sinopse. Essa é a diferença entre a sinopse da série e a sinopse da novela. Tem pergunta do Vitor aqui: além de Fina Estampa, se pudesse escolher uma outra novela sua para ser um remake, qual seria? Isso é complicado, porque eu gosto muito das minhas novelas, mas acho que remakes nunca funcionam, porque a novela é uma coisa engraçada, ela funciona naquele momento, na hora. Tudo bem, você traz a novela, não vale a pena ver de novo, e ela funciona, mas ela não tem mais o sabor de novidade que a novela tem quando vai ao ar a primeira vez. Se eu tivesse que fazer um remake das minhas novelas, eu faria de Pedra sobre Pedra. Eu gosto muito da história e faria um remake dela. Mas eu preferi, em vez de fazer o remake, reescrever a novela, fazer outra novela, mas com a mesma trama, a mesma coisa. Aí, para mim, seria melhor. Tem pergunta aqui: na sua opinião, o que a novela Tieta tem de tão especial para ser tão lembrada até hoje? O que a Tieta tem de muito especial é o seguinte: embora a censura já tivesse acabado na época, tinha acabado há algum tempo, mas eu acho que a gente ainda estava trabalhando um pouco sobre os efeitos da censura. Então as novelas ainda eram aqueles dramalhões, aqueles melodramas, aquelas coisas. E quando eu fui escrever Tieta, levando em conta que era uma adaptação do livro do Jorge Amado, e o Jorge Amado era tão anárquico nessa segunda fase dele como escritor, que é a fase que começou em Gabriela, eu pensei, não, eu vou escrever sem a menor preocupação com censura. Eu vou falar de tudo nessa novela. Vou deitar e rolar. Vamos ver o que é que vai acontecer. Se as pessoas vão ficar chocadas
Porque o problema não é o assunto que você aborda, é a maneira como você aborda. Você tem que abordar o assunto sabendo que aquilo está sendo visto por 40 milhões de pessoas. E nessas 40 milhões de pessoas tem crianças, tem pessoas, tem adultos, tem pessoas idosas. Você tem que pegar essas pessoas todas. Então você não pode ser radical no que escreve. A Tieta foi um pouquinho radical, mas ela tinha uma coisa que fazia com que todos os assuntos mais complicados possíveis fossem assimilados pelo telespectador. Ela era uma comédia, ela era bem-humorada, ela não pesava a mão em nenhum momento. E eu acho que foi isso que tornou a Tieta uma novela muito especial. Ela foi uma novela anárquica, ela foi uma novela libertária, ela falou de temas que depois ficou complicado de você falar numa novela. Isso é que torna a novela uma coisa especial, a Tieta uma coisa especial. A Lara perguntou quantos capítulos no máximo uma novela tem e se você acha que isso pode mudar com o tempo. Bom, eu já escrevi uma novela, Suave Veneno, que teve 243 capítulos. Isso é uma coisa absurda. Você morre várias vezes ao longo da novela, você morre às 11 horas da noite e ressuscita no dia seguinte às 5 horas da manhã para continuar escrevendo. Essa é tipo múmia, né? Você vai, morre e volta, anos depois. 243 capítulos é uma coisa absurda. E não pode continuar sendo assim, porque as pessoas não vão ver 243 capítulos mais. Elas não têm mais tempo para isso. A vida não permite que você, todos os dias, à mesma hora, sente diante da televisão para acompanhar uma história que vai se estender durante um ano. Então, eu acho que a tendência é que as novelas tenham menos capítulos. Essa edição especial de Fina Estampa é muito boa por isso, porque ela foi condensada. Toda a gordura que ela tinha e que era necessária para que ela durasse 180, 200 capítulos, ela está sendo retirada. Com isso, a novela ganha uma intensidade, uma urgência nas histórias, as coisas acontecem com uma rapidez que só beneficia a novela. Eu acho que essa é a coisa que vai acontecer com as novelas. Elas vão continuar existindo, porque elas têm um público certo, e quando a gente fala em público, a gente fala em milhões e milhões de pessoas, mas elas serão mais curtas, mais rápidas, com menos personagens, com menos cenários e com tramas mais intensas. Esse é o futuro da telenovela, na minha opinião, claro. Tem um aluno nosso da casa perguntando o que um roteirista deve fazer para evitar o bloqueio criativo. Olha só, quando você escreve uma novela, você não tem bloqueio criativo. Eu já tive alguns colegas que disseram isso. Eu hoje estou sem inspiração. Novela não tem inspiração, não. Novela tem suor. Você tem que dar tudo de si todos os dias. Você tem que acordar como se fosse um atleta. Você vai treinar hoje, você vai escrever hoje, você vai fazer seu trabalho hoje. Não ter esse negócio de, hoje eu acordei, sabe, hoje eu estou meio mole, estou meio... Não, você vai lá e senta e faz. Então, não tem esse negócio de bloqueio quando você escreve novela, não. Bloqueio é quando você escreve seu romance, sua peça de teatro, suas coisas pessoais. A novela tem alguém te cobrando o tempo inteiro. Já escreveu o capítulo, quando é que você vai mandar? Que hora? Não sei o quê. Tem negócio de bloqueio, não. O Gustavo perguntou qual novela você gostaria de ter escrito. Essa história de qual novela você gostaria de ter escrito é muito complicado. Mas tem uma novela que eu acho que se a gente pode dizer que existiu uma novela perfeita, eu acho que é essa. É Pecado Capital, da Janete Claire. A primeira versão, eu digo, com o Coco e a Beth Faria. Essa era a novela perfeita, é a novela perfeita até hoje, na minha opinião. Assim, se eu pudesse escolher que novela eu escreveria, se ela não tivesse sido escrita antes, seria Pecado Capital, da Janete Claire, a primeira versão, quero deixar bem claro. Tem um aluno nosso perguntando se você escreve os personagens pensando nos atores ou se os atores são escolhidos depois. Quando eu escrevo a novela, eu nunca penso em atores. Os personagens têm que ganhar rosto nas minhas tramas. Primeiro eu escrevo a novela e depois, escrevo a sinopse, os primeiros capítulos. E só aí que eu começo a pensar em atores. Evidentemente que tem atores com quem eu gosto de trabalhar. E esses são os primeiros que eu começo a ver em alguns personagens.
Mas eu realmente não penso em atores, porque se você pensar em atores, você fatalmente vai escrever para eles e não para o seu personagem, que é a sua criação. Eu evito isso. Agora, claro, na hora de escolher os atores, aí eu tenho os meus preferidos que eu sempre sugiro e que nem sempre eu consigo, mas às vezes consigo sim, e nesse caso o elenco fica perfeito. A Tamires perguntou como você escolhe os nomes dos personagens. O nome do personagem da novela é uma coisa muito importante, porque você percebe que a novela pegou, entre aspas, ou seja, que o telespectador está gostando da novela, quando ele deixa de chamar o personagem pelo nome do ator e passa a chamar pelo nome do personagem. Por exemplo, você vê, ninguém chama, desde o primeiro capítulo, ninguém chama a Griselda de Lília Cabral. É Griselda. Griselda passou a existir na pele da Lília Cabral. Então, os nomes são muito importantes, porque você tem que ter nomes que não sejam tão comuns, tão usuais. Por exemplo, se a Griselda se chamasse Marta, não seria a mesma coisa. Griselda é um nome assim muito marcante, né? Você não conhece nenhuma Griselda, você conhece uma ou duas, não mais do que isso. Martas você conhece muitas, é um nome mais comum. Então eu tenho muito cuidado quando eu escolho o nome dos meus personagens, para que eles sejam marcantes e dessa forma o telespectador consiga mais facilmente adaptar o nome ao personagem e ao ator. Tem gente perguntando aqui como é a sua rotina e se você escreve mesmo quando não tem novela no ar. Eu escrevo todos os dias. Eu comecei a escrever quando tinha 14 anos, com a máquina de escrever Olivetti portátil. Aliás, não, desculpa, Olivetti não, Smith Corona portátil, que eu comprei com o meu primeiro salário, que eu comecei a trabalhar com 14 anos. Naquela época, menor podia trabalhar, tinha carteira profissional, inclusive. Era carteira profissional de menor aprendiz, que era assinada pelo patrão. Eu lembro que meu primeiro salário eram 4.500 cruzeiros. Não sei o que significa isso hoje, mas devia ser R$ 800, sei lá quanto, uma coisa assim. Então, eu comecei a escrever quando nem sabia ainda que era escritor. Eu brincava de escrever. E eu acho que você, para ser um escritor, você tem que escrever todo dia. Você tem que treinar, é como o pianista. O pianista mais consagrado, todos os dias, ele senta no piano e trabalha e toca 2 horas por dia. Ele se exercita, ele aprende tocando, ele se torna melhor tocando. Então, eu escrevo todos os dias, não paro. A não ser num feriado excepcionalíssimo, né, que você bebeu até 4 horas da manhã. Claro, você não vai. Eu acordo às 5h30, então se eu fui dormir às 4h30, não vou acordar às 5h30. Mas eu escrevo todos os dias. Mesmo que não esteja bem, mesmo que esteja com algum problema de saúde, alguma coisa tipo gripe, sei lá o que, eu todos os dias sento no computador e escrevo de 7 ao meio-dia. Tem muita gente perguntando por que o Comendador morreu. Mas ele morreu? Ele apareceu na última cena da novela. Eu achei o seguinte, quando chegou no final, eu percebi que tinha uma escolha. O Comendador ou acabava com a Maria Marta ou acabava com eu esqueci o nome do personagem, com a Marina, que eu adoro, né? Eu, sinceramente, achava que seria um final legal ele terminar com a Marina, né? Porque aquela paixão dos dois era uma coisa muito, muito interessante. Mas eu pensei assim, o Comendador é um personagem que se tornou maior que a vida, né? E aí ele terminar casado, um final feliz para ele, era uma coisa tão pobrezinha, né? tão esperada, porque em toda novela acontece isso, o final feliz. Eu falei, não, o Comendador é muito maior que esse final, eu vou matar o Comendador. Eu sabia que até hoje, as pessoas me cobram na rua, tem gente que quer me agredir até hoje porque eu matei o Comendador, né? Mas eu matei o Comendador para que ele se tornasse imortal. É o que aconteceu. Até hoje, tantos anos decorridos, a novela acabou em 2015, você ainda me pergunta, por que você matou o Comendador? Eu matei para que você, 5 anos depois, me perguntasse isso. Tem pergunta de se você sempre quis ser autor de novelas ou como isso surgiu. Como eu falei para vocês no começo, naquela história de Belém de São Francisco e Senhora do Destino, tudo isso, eu comecei no jornalismo muito cedo,
Com 17 anos eu fui trabalhar no jornal. E trabalhei no jornal até ser contratado pela Rede Globo em 1977. Ou seja, eu trabalhava de noite, eu não via novelas, porque eu ia para a redação e quando saía da redação, chegava em casa, a televisão já tinha saído do ar, porque naquela época a televisão parava à meia-noite e só voltava às 7 da manhã. À meia-noite tocava o hino nacional, uma bandeira desfraldada lá em Brasília, e a televisão saía do ar, boa noite, só no dia seguinte voltava. Então, quando eu fui chamado para escrever novelas pelo Boni, eu nunca tinha escrito novelas. Eu escrevia seriados, minisséries, especiais. Isso aí eu escrevi durante alguns anos na Globo, porque eu entrei lá em 77, só fui escrever novela em 84. Mas quando o Boni me chamou e disse, você e a Glória Pérez vão escrever juntos a próxima novela das 20 horas, que na época era 20 horas, eu pensei assim, oba, eu não vou rejeitar isso não, vou fazer. Não sabia nada sobre novela, né? A Glória já sabia que tinha trabalhado com a Janete Claire, né? E aí nós nos juntamos e fizemos uma novela chamada Partido Alto, da qual eu saí a certa altura para escrever uma minissérie chamada Tenda dos Milagres. Mas nunca esteve nos meus planos escrever novelas. Aliás, indo mais longe ainda, nunca esteve nos meus planos trabalhar na televisão. O meu barato era ser jornalista. Eu fui jornalista durante anos e era essa a minha profissão, era isso que eu gostava de fazer. Aliás, eu sempre falo para os meus amigos, eu não sou novelista, eu estou novelista. O que eu sou, na verdade, é jornalista. Claro, isso é um jogo de palavras, porque depois de 41 anos escrevendo novelas, é claro que eu sou novelista. Pelo menos tento ser com bastante esforço e que eu pretendo continuar me esforçando. Quantos coautores normalmente tem e qual o papel deles? Bom, depende muito, essa coisa de ter coautores ou colaboradores depende muito da ocasião, né? Às vezes você pode ter vários, alguns são apenas aprendizes, estão ali para aprender, para ver como é que é a coisa. Eu, por exemplo, pego muito alunos dos meus cursos e boto como colaboradores, porque sei que eles são talentosos e que eles vão fazer carreira, então é justo que eu os encaminhe dessa maneira, mas assim, não tem um número fixo de colaboradores. Depende muito da ocasião e do seu poder de convencer os produtores da novela que você precisa daquele número de pessoas e que você as quer de tal maneira que vai ser complicado se não derem para você o que você quer. Isso depende muito. Como surgiu o personagem Giovanni Improta? Bom, aliás, antes de terminar essa coisa que eu falei antes, eu queria dizer o seguinte, o papel do colaborador é de colaborar, não é de criar. Quem cria é o autor. O colaborador ele faz o que o autor estabelece. Então, a primeira qualidade do colaborador, aliás, a segunda, porque a primeira é ter talento para a coisa, e tem muita gente que quer ser roteirista, mas não tem talento para a coisa. A segunda qualidade é ele não ter ego, sabe? As cenas dele vão ser reescritas, se for o caso, pelo autor, vão ser modificadas, às vezes o autor diz para ele, não está bom, escreve de novo, e ele tem que aceitar isso como um processo de aprendizado. Ele não pode dizer, o cara está mexendo nas minhas cenas. Está sim, porque ele tem esse direito. Está estabelecido que o autor pode mexer, e pode não mexer quando a cena é boa. Às vezes, o colaborador até tem uma ideia melhor do que o autor pensou. E aí o autor faz uma ligeira adaptação ali, uma palavra ou outra que ele acha, mas deixa a cena como está. Então, eu acho que o colaborador tem que ter talento para a coisa primeiro e saber que não pode ter ego ali, nem ficar lambendo a cria e dizendo que o trabalho dele é intocável. Aí não dá certo. Agora faz a pergunta que você fez e eu... Como surgiu o personagem Giovanni Improta? Giovanni Improta, na verdade, é um personagem... Quando eu era jornalista, durante alguns anos, assim, bons anos, eu fui jornalista policial. Eu fazia reportagens policiais e era editor de polícia no jornal O Globo. Então, eu conheci vários bicheiros, todos eles tinham características muito interessantes, eram tipos, eram figuras, até na maneira de falar, né? Mas o Giovanni Improta surgiu realmente num livro meu chamado República dos Assassinos, que foi publicado muito antes de eu ir para a televisão, foi publicado pela editora Civilização Brasileira, e nesse livro tinha um bicheiro que era o Giovanni Improta.
Então, aliás, desculpe, não foi Repousos Assassinos, eu estou fazendo confusão, porque eu tenho 16, 17 livros publicados. Foi O Homem que Comprou o Rio, é esse o nome do livro. Então, Giovanni Prota veio de lá. Quando eu fui escrever Senhora do Destino, eu trouxe esse personagem, que já era meu, de um livro meu, para a novela. E aí foi assim que surgiu Giovanni Prota na televisão. Ele já existia antes no livro. Tem pergunta aqui se você fica com pena de matar algum personagem e como faz para se desapegar da história depois que a novela termina. Às vezes é difícil você matar um personagem. Nessa última novela que eu fiz, O Certo Guardião, teve 2 personagens que eu matei, aliás, 3, que eu matei, mas assim me cortou o coração ter que matá-los, que foi a mulher, a esotérica, né? A dona do bordel e o mendigo. Eu tive muita pena de matar esse personagem, mas tive que matar e matei. Mas eu senti muito, às vezes eu sinto muita dó. Porque aquelas pessoas, para mim, são reais. Elas estão convivendo na minha casa comigo o tempo inteiro. Elas são reais para mim, para o autor da novela, não só para mim, mas para qualquer autor de novela que fica tão mergulhado naquele universo que é ficcional para os outros, mas para ele passa a ser verdadeiro. E aí vem a segunda parte da sua pergunta, que é o seguinte: você fica em sua casa, isolado, durante um ano, convivendo com aquelas figuras que, na verdade, são personagens, não são reais, mas estão presentes na sua vida, porque você pensa nelas 24 horas por dia. Você se isola, você não conversa com os amigos, você deixa a família para lá, você passa a conviver apenas com aquela gente. E aí você vai até o fim da novela, escreve a palavra fim no último capítulo, vai dormir, e quando acorda, você descobre que aquelas pessoas que ficaram um ano ao seu lado foram todas embora, sumiram, não existem mais. E aí você sente uma solidão enorme, porque seus personagens lhe abandonaram, porque a novela terminou. Então, o desapego é deles, não é nosso. Eles é que nos deixam e a gente fica em prantos. A Tata Werneck, que está assistindo a live, perguntou o que é inadmissível em um ator. O que é inadmissível em um ator, eu acho que é... A única coisa que eu acho inadmissível no ator, Tata, te adoro, é que ele não tenha talento. Né? Porque tem muita gente que sabe, não tem talento. Você dá o personagem para eles e você vê que o cara não chega lá, porque não vai chegar. Né? Eu tenho uma história muito boa que eu sempre conto, que eu tinha uma novela na qual tinha uma personagem que era uma falsa paraguaia. Ou seja, era uma moça que nasceu numa cidade do interior do Nordeste, mas que para faturar no bordel onde ela trabalhava, na casa de moças onde ela trabalhava, ela fingia que era paraguaia e tinha um sotaque paraguaio, que na verdade era fake, porque ela nunca tinha estado do Paraguai. Né? E aí, em nenhum momento, a atriz conseguiu fazer nem mesmo um sotaque fake. O autêntico, então, seria impossível, mas ela não fez nem mesmo um sotaque fake. E aí eu fiquei nessa, porque a moça era tão linda, tão simpática, tão maravilhosa, tão legal, mas ela não conseguia fazer o sotaque. Aí o que eu faço, né, com uma pessoa dessas? Eu tiro da novela? Não vou tirar da novela, né? É uma crueldade fazer isso. Eu fiz ela dormir e acordar, e esquecer que tinha sotaque e falar como uma pessoa normal. E aí foi assim que eu resolvi o problema. Né? Eu sempre levo em conta, a pessoa está ali, foi escalada, está esperando o futuro que vai vir, ou não vai vir, porque às vezes não vem, e aí você vai inflexivelmente corta aquela pessoa, porque ela não conseguiu chegar onde você queria. Não, eu dou um jeito. Tem pergunta aqui se o autor tem relação direta com os atores durante a novela ou é só o diretor. Isso varia muito de autor para autor. Essa coisa de você ter contato direto com os atores o tempo inteiro, eu não sou muito de fazer isso, não, porque eu tenho que me dedicar totalmente ao texto. O texto ocupa todo o meu tempo. Então, como o elenco de uma novela tem pelo menos 40, 50 pessoas, você não pode dar atenção a apenas uma e esquecer as outras. Se você falar com uma, você vai ter que falar com todas. E se aquela uma disser que você falou com ela, todos os outros vão te procurar, porque acham que tem direito, e tem, né? Então, quando tem a famosa reunião que deslancha a novela, que é uma reunião na qual todo mundo está reunido, são 300 pessoas
que depende do seu trabalho de escritor, você fica apavorado quando vê aquilo. Eu peço ao meu diretor que diga assim para o elenco: quem tiver alguma pergunta para fazer ao Aguinaldo, faça agora, porque depois ele não vai poder responder para ninguém. E aí todo mundo faz as perguntas que tem que fazer, eu respondo, e depois o contato é sempre através do diretor. O problema é que nesse meu caso particular, você tem que ter uma afinidade muito grande com o diretor, porque senão você corre o risco do diretor dizer uma coisa e você está pensando outra. Então é muito complicado, mas é assim que eu trabalho. Eu tenho que cuidar do texto, eu sou um preciosista, eu às vezes mudo uma cena 10 vezes até chegar no ponto que eu acho que está legal. Então eu perco, a maior parte do meu tempo é cuidar do texto. Vamos para as últimas 2 perguntas. Na sua opinião, por que Fina Estampa está fazendo tanto sucesso novamente? Eu podia dizer por 1000 razões, né? E todas elas seriam consideradas uma reação de soberba da minha parte. Então, eu vou dizer apenas uma delas, que é a seguinte: Fina Estampa está fazendo sucesso porque é uma novela otimista, é uma novela para cima, é uma novela bem-humorada, mesmo quando trata de temas sérios. Sabe? As pessoas ela não pesa nunca. E nesse momento que nós estamos vivendo, um momento terrível da vida desse país e do mundo, e da nossa maneira de encarar o mundo em que a gente vive, nesse momento terrível, as pessoas precisavam disso, de ter um momento. Quando eu vejo o William Bonner dizer no final do Jornal Nacional: e agora, vamos nos divertir um pouco vendo Fina Estampa, eu penso, ele está certíssimo. Nós precisamos nos divertir um pouco. É bom que Fina Estampa aconteça, depois ver o BBB, que vai acabar já, e depois as pessoas vão dormir um pouquinho aliviadas, porque a novela as ajudou nisso. A última pergunta do dia, então, na verdade são 2 juntas. Qual a sua opinião sobre os novos tempos das novelas e se elas podem migrar para o streaming? Eu desde que fiquei, como é que se diz, não sei qual a palavra que eu devo usar, mas desde que fui liberado pela emissora na qual eu trabalhava, eu fui procurado por várias entidades que produzem também televisão e, claro, algumas delas eram de streaming. E uma das coisas que eu vi é o seguinte, é que a telenovela, o melodrama, é uma especialidade pela qual o streaming precisa enveredar. Isso é uma ideia deles, que não é uma ideia para amanhã, nem para depois de amanhã, mas eu acho que nós vamos ter novelas, sim, no streaming, principalmente novelas produzidas aqui no Brasil, porque nós somos mestres nisso, em produzir novelas, escrever, produzir, interpretar, dirigir. Eu acho que nós vamos acabar produzindo novelas aqui, porque, veja bem, as novelas da Globo, elas já correm o mundo inteiro, elas são vistas no mundo inteiro. Um dia desse eu vi uma novela da Globo num idioma que eu nem sabia qual era, porque as legendas eram os caracteres que eu acho que era coreano ou alguma coisa assim. Então, as nossas novelas já correm mundo. E o streaming está de olho nisso. Esses caras sabem fazer essa coisa. Vamos fazer também junto com eles. Eu acho que sim, que o streaming vai acabar fazendo novelas. Claro que não serão novelas de 180 capítulos, porque não faz sentido. Mas de 60 capítulos, sim. Ou de novelas de 2 temporadas de 30 capítulos, sim. Eu acho que eles vão acabar fazendo. Podemos encerrar. Bom, já falei demais. Aliás, eu falo feito um louco. Quando eu começo, não paro mais. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente se encontre de novo em situações mais tranquilas, menos tensas, né? Espero que vocês fiquem em casa, porque eu estou em casa há 30 dias, não sei mais nem que dia da semana é hoje. E espero que a gente possa sair de casa em breve, sem essa paranoia que se abate sobre nós nesse momento. Obrigado pela audiência. Tchau.